Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Vamos falar de um certo agente secreto. Eu fiquei até perdido porque foi uma dica aqui do Alexandre Rodrigues, um dos assinantes do canal. Esse filme completou 40 anos, ficou mais fácil até de trazer, pois ele tem muitos filmes. É claro que estamos falando aqui dele, o famosíssimo 007, o espião que me amava, com o grande, já foi, mas ainda é o grande Roger Moore. Para alguns, o melhor James Bond. A polêmica, eu não vou nem falar qual é o melhor James Bond para, né, não causar briga, vamos colocar dessa forma. Porque tem o Pierce Brosnan, tem o Sean Connery, enfim. E o DVD, que é uma capa terrível, o pessoal da MGM eles tinham que apanhar, porque são horrorosas as capas do DVD, do Blu-ray. James Bond é como a saga do Fred Krueger, é muito difícil de completar. Quem tem em casa, parabéns, em qualquer formato. Eu tenho todas no VHS. Isso aqui eu vou dar de primeira mão, eu tenho todas em VHS. Contracapa, a capa do VHS, de qualquer VHS do James Bond, são muito mais bonitas do que as do DVD. São horríveis as capas do DVD. E é de um diretor que eu curto, é o Lee Gilbert, é em inglês. E os diretores do James Bond, eles eram diretores bons, autorais. Uma vez eu vi uma crítica na sete falando que eles não eram autorais, eles são sim autorais, eram autorais. O problema é que o estúdio não deixava eles usar bastante, essa que é a grande verdade. Aqueles cinéfilos mais cabeças, eles não vão dizer que são fãs de Lewis Gilbert, Terence Young, Guy Hamilton, Martin Campbell, que fez o Estrangeiro recentemente com Jack Chan, que está sendo exibido num cinema de arte aqui na minha cidade, por incrível que pareça. E eu vou dar um confere, eu quero ver um Jack Chan num cinema de arte, deve ser interessante. Mas enfim, essa parte aqui é o Espião que Me Amava, feito em 77, completou seus 40 anos. Os dois primeiros episódios com Roger Moore foram bons, foram bem acima da média, mas aqui que ele entendeu o personagem. Aqui ele já começa a jogar o seu charme, o seu jeito Moore, ele já começa a ficar livre da comparação com Sean Connery, pois talvez seja um dos segredos das séries do James Bond. Cada James Bond coloca a sua característica, cada ator. Talvez aí seja o grande gancho da série do James Bond. E é um filme que ele visualmente ele está muito bonito. Outro elemento, pois como o James Bond ele trabalha com muitos cenários, muitas mulheres bonitas, paisagens, ele não data, porque você vê o James Bond na Itália, na França, no Brasil ele veio no Moonraker, acho que é essa a pronúncia, o Foguete da Morte, ele ficou no bonde, o bonde ficou no bonde, dançou lá no carnaval. Nós vamos comentar esse Contra o Foguete da Morte também, que é bem inspirado no Star Wars. Mas enfim, o Mu entende aqui o que é o James Bond. James Bond é um entretenimento de primeira. Os produtores entenderam bastante isso. O Roger Moore, eu sugiro bastante vocês comprarem esses DVDs. Esse aqui eu comprei por R$ 4,99 numa Americana. Encontrei vários filmes do James Bond por R$ 4,99 na Americana ou nas Americanas. Em várias outras lojas vendendo por 9, 9 e pouco. Ou seja, estou com vários filmes do James Bond em DVDs. Ele fala que o Albert Broccoli, ele tinha um ditado que o produtor tem que produzir o melhor, o público quer o melhor. E talvez hoje vários produtores não entendem isso até hoje. Ele rachou a sociedade que ele tinha com Harry Seltman, que produzia desde lá do Contra o Satânico Dr. No. E ele tem um climão de história em quadrinhos. Você vê, ele vai influenciar bastante as histórias em quadrinhos. É quase impossível um escritor bom de quadrinhos ou desenhista dizer que nunca viu um filme do James Bond, que não gosta de um filme do James Bond. É incrível se ele disser uma coisa dessa. Mas enfim, a Atlantis, que é do Stromberg, o Carl Stromberg, feito pelo Kurt Jurgens, um excelente ator alemão, o Atlantis lembra bastante a sede da Legião do Mal, do desenho dos Super Amigos, depois foi reintroduzida pela Alex Ross nos quadrinhos.
E são efeitos especiais do Derek Meggins, o cara que fez o Superman, o Batman, vários filmes do Gary Anderson, Thunderbirds, Joe 90, História Sem Fim, parte 2, parte 3. Era um cara que eu gostaria muito de ver uma mostra do Derek Meggins. Seria super interessante, a primeira mostra dedicada aos efeitos especiais. Até hoje não temos isso, eu gostaria de ver isso bastante. E é um filme que o Mu, ele tá muito à vontade. Ele sabe que o James Bond é galanteador, ele não tem medo disso. Ele tem um humor negro que o Sean Connery não tinha. Talvez o Sean Connery fosse um James Bond mais seco, mais durão, mas também charmoso. Ele também sabia jogar charmoso. Esse charme no personagem do James Bond. E você vê todo aquele humor, talvez algumas coisas hoje passem batido. Por exemplo, tem um humor lá que ele fala que as mulheres não sabem dirigir, isso não seria muito aceito hoje em dia. Não era aceito nem naquela época, você imagina para os padrões atuais. E uma coisa que também não datou foi aquela guerra que eles mostram aqui da Guerra Fria, que tem vários filmes que a Guerra Fria ela é bem datada no filme. Aqui não. Mostra que a Rússia estava em guerra com os Estados Unidos, tal, mas se bem que o inimigo aqui da vez é a Inglaterra, eles têm que fazer aquela parceria com a Inglaterra, com a Rússia. Tem a Triple X, que é a Barbara Beck, talvez uma das mais bonitas Bond Girls, que eu também não vou falar quais são as mais bonitas, porque depois vai ter briga. É melhor vocês fazerem a seleção de vocês, eu tenho as minhas, mas vai ter briga. É melhor a gente ficar neutro nesse caso aqui. Ela é a Triple X. Será que não é a citação ou a inspiração para o Triple X do Vin Diesel? Talvez não tenha nada a ver. E aquele James Bond, ou aquele ator que é o namorado da Triple X, ele foi cotado para fazer o James Bond. Aquele primeiro James Bond. Não, aquele primeiro. Quando ela está na cama, lá com o namorado tal, ele foi cotadíssimo para fazer o James Bond antes do Roger Moore. E é uma aula de cinema aqui, quem puder assistir o James Bond nos comentários em áudio. O Roger Moore fala curiosidades, anedotas, a amizade que ele tinha com o Sean Connery é excelente. E é uma coisa que nunca me incomodou nos filmes do James Bond, esse lance do vilão querer dominar o mundo. Eles até brincam nos extras aqui, os produtores, os diretores, eles brincam que como é que o vilão do James Bond tem uma base no meio do deserto, no meio da floresta, ninguém dá conta. Como é que esses soldados eles vão se comunicar com as mulheres? Ó, querida, eu estou trabalhando e tal. Eu sempre levei aquilo meio que na gozação, meio que na autoparódia, se bem que teve aquela cena do Austin Powers depois satirizando isso. E a Barbara Beck, ela é esposa do Ringo Starr. Ela fez não sei se ainda é, O Homem das Cavernas, aquele classicão com Dennis Quaid. Aquele classicão com Dennis Quaid está aqui. E mostra assim que o Roger Moore vai interpretar o James Bond, ele vai salvar o mundo, não há o menor problema nisso. E mesmo, isso é um spoiler, mas é um filme que já tem 40 anos. Você vê o que é o charme do James Bond. Mesmo o namorado dela sendo morto, ela se apaixona pelo James Bond. Você vê o que é o charme do James Bond. Ele consegue conquistar a mulher do finado. Isso é uma coisa... Só o James Bond para fazer uma proeza dessa aqui. E é outra coisa que sempre teve nos vilões do James Bond. Talvez falte um pouco isso nos filmes do Daniel Craig. Aqueles vilões mais de história em quadrinhos. É a primeira aparição do Jaws, que é o Richard Kiel, o ator... Porque Jaws é Mandíbulas. O filme do Spielberg se chama Mandíbulas. Colocaram o tubarão aqui no Brasil. Ele recebe o nome de tubarão também neste filme. Ele vai voltar na parte contra o foguete da morte. Ele é um personagem que chama muita atenção. Eu gostaria de ver o Jaws nessas versões mais atuais do James Bond. Quem sabe talvez não role com Danny Craig. Seria ótimo ver o Jaws com os efeitos especiais de hoje em dia. Talvez venha uma Bond Girl, uma James Bond feminina, também a promessa de um James Bond ator negro. A gente está tudo na especulação, vamos ver o que vai acontecer. Enfim,
E é um filme que ainda é aula de referência para os filmes de ação. Aquela sequência, quando o Jaws vai atrás deles com os carros, a moto vai atrás dos caras, e eles falam uma coisa nos comentários em áudios que me chamou muita atenção. Todo bom filme de ação tem uma entrada triunfal do helicóptero. Isso é verdade. Você pode ver que sempre tem uma entrada triunfal do helicóptero. Você pega o Exterminador do Futuro, o Rambo 2, o Rambo 3. Eles têm essas boas, o cliffhanger. Parece que dá um tchan para a cena. Parece que depois que acaba a cena de perseguição do carro, tem que vir uma cena de perseguição com o helicóptero. Tem aquela outra atriz, a Caroline Munro, que fez aquele famoso classicão italiano, o Star Crash. Lindíssimo, lindíssimo. E o Liz Gilbert, ele vinha de um cinema de arte. Ele fez o Alf, a versão original, Como Conquistar as Mulheres, o Despertar de Rita, que ele faria futuramente. Filmou com Michael Caine. Ele é um cara autoral, ao meu ver. Ele mostra um certo ciúmes da personagem da Barbara Beck com a Caroline Munro. Ele sabe explorar aquilo ali. E o Stromberg, ele não paga o pessoal que ele deve, ele elimina essas pessoas. Ele é um vilão que ele tem o prazer de ser vilão. Ele não, quando ele dá o ultimato, ele não quer nem dinheiro, porque ele já é um cara tão rico, ele quer simplesmente eliminar o mundo para transformar em um outro mundo. O pessoal ri muito daquilo lá do James Bond, mas é bem interessante. A índole dele é interessante, ele vê que o mundo não dá mais certo, ele quer transformar tudo em mar. Perdão. Ele sabe trabalhar aqueles elementos na saga do James Bond. E todos aqueles... Você vê os navios, os submarinos, é tudo miniatura. Nossa, eu fiquei tão impressionado quando eu vi aqui nos comentários e áudio. Dá uma impressão que seja um navio, um submarino. E é isso que o cinema talvez tenha perdido. Talvez é isso aqui que tenha perdido bastante. E esses filmes, antes do Stallone, do Schwarzenegger, serem os exércitos de um homem só, o James Bond já era um cara exército de um homem só. Ele dá aquela moral pro exército, pra marinha americana invadir a sede do Stromberg. E aquela cena eu acho linda, porque é vários dublês voando. Eu gosto demais de ver dublê voando, cenário sendo destruído. Eu me amarro nisso aqui. Também tem o cenário do Ken Adams, que é um cara que sabia fazer bastante esse cenário. E o diretor de fotografia é o Claude Renoir, o neto do Jean Renoir. Não, filho do Jean Renoir e neto do pintor Augusto Renoir. E dos James Bonds, é o que mais tem cara de quadro. Tem várias cenas que você pensa, pô, é um quadro isso aqui. O Stromberg, ele gosta bastante de quadros. E o engraçado é que tem um pessoal que fez uma amostra do Jean Renoir, não citaram isso. Para você ver, eles não foram a fundo na pesquisa do Jean Renoir. Mas citaram outros parentes do Jean Renoir que estão morando nos Estados Unidos. Mas enfim. E também vou citar aquela trilha, aquela música da Carly Simon, que fez a trilha do Secretária de Futuro. Ela ganhou o Oscar por aquela trilha. A música. Por essa aqui ela não ganhou, ganhou Luz da Minha Vida, um filme lá de 77, que hoje está esquecido. Eu vou passar o link aqui para vocês. Essa eu vou comprar a briga. É a melhor abertura que eu considero do James Bond. Muito bem trabalhada. Aquelas mulheres aparecendo nas cenas do James Bond. A personagem principal se apaixonando pelo Roger Moore. É o mais bonito. Dos James Bond, tem o do Timothy Dalton, que eu gosto bastante, com aquelas trilhas do Ahá. Tem uma do Roger Moore também, que é com as trilhas do Ahá. É muito, muito boa. Mas essa é a que fica na memória. Tem gente que acha aquela música brega, cafona, mas ela mostra, o Roger Moore até fala, ela mostra por que ele é o espião, por que ele é adorado, por que ele sempre vence. E mesmo o James Bond tem todos aqueles clichês que a gente gosta. Quantos e quantos filmes do James Bond a gente já vê ele correndo, ele de esqui fugindo dos bandidos e coloca a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, diz que foi muito aplaudido no período. Nossa, eu fiquei super contente com aquilo ali. Que bom que é bem recebido essas homenagens assim da equipe técnica. E eu também não posso deixar aqui de citar o Lotus Spirit. É o veículo do Bond que eu mais gosto. Ele tem vários veículos interessantes que influenciam
praticamente todo mundo. Até a indústria de carros, eu acredito que é bastante, mas bastante influenciada pelo James Bond, que é o carro submarino. Quem nunca quis aquele carro submarino do James Bond? E está bonito para os padrões atuais. Quando o James Bond, Roger Moore, vai para o mar, para o fundo do mar, são lindas aquelas sequências ali. É uma coisa muito bonita. E o Roger Moore é loiro. Muita gente pegou no pé na época do menino lá, o Daniel Craig, que é loiro, mas ele também é loiro, não sei por que teve essa polêmica todinha. E ele ficou muito rico com esse filme, virou embaixador da Unicef. É um cara que tem um humor. Eu sugiro para vocês quando verem esse vídeo meu aqui, ou qualquer vídeo do Reavaliando, o Roger Moore fala isso aqui nos extras. Tirem seus sapatos, tomem um vinho, relaxem. Relaxem, vamos curtir aqui, vamos ficar de boa. Eu vou seguir esse conselho dele. Vou seguir esse conselho dele. No final, também o Jaws retorna. A gente sabe que o Jaws retorna. Ele é um cara que... Ele é o melhor vilão pau-mandado do James Bond. Tem aquela sequência quando eles brigam lá, que ele fala da piada dos construtores egípcios. Aquilo lá foi muito... Diz que quase não passa pela censura egípcia. É uma pena que o Atlantis tenha sido destruído. Talvez tenha sido a base mais bonita dos filmes do James Bond. É incrível aquilo ali. E quando acaba, que vem os letreiros finais, tal, que vem o James Bond vai retornar, vem somente para seus olhos. Só que veio o Moonraker, que seria contra o Foguete da Morte que os produtores fizeram para competir com Star Wars. Porque é totalmente inspirado no Star Wars. Tem gente que ama aquele filme, tem gente que odeia, tem gente que acha uma bomba. Mas é um filme bom sim do Roger Moore. Mas aqui é Roger Moore no auge. Talvez, eu vou dizer talvez, seja o melhor filme do Roger Moore, como o James Bond. Fica o critério de vocês aí. Eu fico muito contente de, primeira vez, aqui no Reavaliando, um filme do James Bond sendo comentado. Muito, muito obrigado pelos acessos. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha. E como diria nos filmes do James Bond, o Reavaliando vai voltar. Vocês podem ter certeza que ele vai voltar. Aquilo lá eles influenciaram os Vingadores, todos os filmes da Marvel. Falta isso na DC. A DC tem que colocar isso no final dos seus filmes. Os heróis da DC vão voltar. Muito obrigado e nós vamos voltar.